Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Edcursos e na aula de hoje nós vamos concluir o desenvolvimento do componente de tabs utilizando o JavaScript. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também já deixe seu like no vídeo. Agora vamos ao conteúdo. Então, apenas relembrando, o nosso objetivo é criar um componente igual a esse daqui, onde a gente tem aqui em cima as tabs e logo abaixo de cada tab tem o conteúdo dela. Durante as duas últimas aulas, nós já criamos a parte do HTML do nosso exemplo e também a parte do CSS. Nessa aula a gente vai utilizar JavaScript para fazer funcionar aqui as nossas tabs. Ou seja, quando eu clicar em HTML, assim como no exemplo, ele vai ter que exibir o conteúdo dessa tab. Quando eu clicar em CSS, ele exibe o conteúdo dela, e quando eu clico em JavaScript, ele exibe o conteúdo dela também. Aqui no Visual Studio Code, eu já estou com o código aberto. Esse código é o que a gente desenvolveu nas duas últimas aulas. Aqui então tem toda a parte da HTML e a parte do CSS também. Para adicionar o JavaScript no nosso documento, eu vou vir aqui no final do elemento body e vou adicionar a tag script. Então é aqui dentro que a gente vai codificar utilizando o JavaScript. O nosso objetivo agora é fazer que quando o usuário clique em uma tab, ele exiba o conteúdo dela. Então para isso eu vou criar primeiro uma função que vai ser chamada quando o usuário clicar em uma dessas tabs. Então aqui eu vou criar uma function chamada abrirTab. Por enquanto ela não vai ter nada por parâmetro e aqui dentro então eu coloco o que ela vai executar. Para testar eu vou só fazer ela exibir um alerta, então eu vou utilizar o comando alert. Vou pedir para ela exibir a palavra teste, e aqui no final ponto e vírgula. Então até agora eu criei uma função chamada abrirTab e ela apenas executa um alerta na tela. Eu quero chamar essa função quando o usuário clicar nas tabs, então eu vou vir aqui em cada uma dessas tabs, que são o elemento button, e vou chamar a função no evento onClick. Aqui eu coloco o nome da função e abro e fecho parênteses. E vou fazer isso para as três tabs, para HTML, para CSS e para JavaScript. Se eu voltar aqui e atualizar, agora quando eu clico na tab, então ele exibe o alerta, independente da tab que eu clicar. Agora o nosso objetivo é fazer então com que apareça o conteúdo, em vez de abrir uma mensagem. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um ID para cada uma dessas divs aqui. Então a primeira eu vou adicionar um ID e eu vou chamar ela de HTML. Para a segunda eu vou fazer a mesma coisa, vou adicionar um ID, mas vou chamar ela de CSS. E para a terceira, também vou adicionar um ID e chamar ela de JavaScript. Pronto, então agora a gente já consegue identificar o conteúdo de cada uma das tabs, através do ID que eu adicionei nessas divs aqui. Quando eu clicar na tab HTML, eu vou querer que ele exiba a div com o ID HTML. Quando eu clicar na tab CSS, eu quero que ele exiba essa div aqui. E quando eu clicar em JavaScript, ele vai exibir essa. Para isso, eu vou passar por parâmetro para essa função qual div que ela tem que abrir. Então eu vou vir aqui na function e vou adicionar aqui que ela vai receber um parâmetro. Esse parâmetro vai ser idTab. E aqui no momento que eu chamo a função, eu tenho que passar então esse ID. Nesse caso, o ID do elemento é um texto. Quando a gente usa texto, a gente tem que colocar entre aspas simples aqui na chamada da função. Quando eu clicar no botão HTML, eu quero que ele exiba essa div aqui. Então eu vou selecionar o ID dela e vou colar aqui. Quando eu clicar na tab CSS, eu quero que ele exiba essa div aqui. Então eu vou copiar o ID dela, vou colocar aspas aqui e colar aqui o ID dela. E quando eu clicar em JavaScript, eu quero que ele exiba essa div aqui, entre aspas, e colocar o ID dela aqui. Então eu já estou fazendo a chamada da função e já estou passando por parâmetro o ID da div que tem que ser exibida quando eu clicar em cada uma dessas tabs. Agora aqui no corpo dessa minha função, eu vou apagar esse comando de alerta e o que eu quero fazer é que ele exiba a div. Para isso eu vou utilizar o comando document.getElementById, ou seja, eu vou pegar um elemento através do ID dele. Aqui para esse método eu preciso passar qual que é o ID desse elemento. E o ID do elemento a gente está recebendo aqui por parâmetro. Então eu vou copiar ele daqui, colar aqui.
para eu exibir essa div, eu preciso alterar a propriedade display. Para isso, antes de eu ir na propriedade display, eu utilizo a propriedade style.display. Por padrão, todas essas divs estão com o display igual a none. Eu quero deixar o display igual a block. Então, esse primeiro comando aqui é para eu pegar a referência do elemento. Para pegar essa referência, eu preciso do id. E o id a gente já está recebendo por parâmetro aqui, onde eu chamo essa função. Então, eu pego esse id que eu recebi por parâmetro e passo aqui para esse meu comando. Depois que eu já tenho esse elemento, eu vou alterar o estilo dele, e do estilo eu vou alterar a propriedade display, deixando ela como block. Lembrando que na aula anterior a gente deixou o display dessas divs todos como none, e none significa que ele não vai ser exibido, e block ele vai ser exibido como um bloco. Se eu voltar aqui e atualizar, agora eu vou testar clicando na tab JavaScript. Perceba que quando eu clico aqui, ele já exibe o conteúdo da tab JavaScript. Quando eu clico aqui em CSS, ele exibe o conteúdo da tab CSS, só que aqui ocorreu um erro, porque ele continua mostrando o conteúdo da tab JavaScript. Se eu clicar em HTML, ele também exibe o conteúdo dela, mas deixou o conteúdo das outras. Então aqui no nosso método, a gente vai fazer uma pequena correção. Antes de eu exibir o conteúdo de uma tab, eu vou fazer com que ele esconda o conteúdo de todas as outras. Então para isso, eu vou adicionar aqui, antes desse nosso comando que exibe, um comando que vai esconder todas as outras. Primeiro, eu vou criar uma variável com o comando var e vou chamar ela de conteúdos. Essa variável vai ser uma lista e dentro dela eu vou colocar a referência dessas 3 divs aqui. Então vai ser uma lista com 3 divs dentro dela. Para isso, eu coloco aqui o sinal de igual, ou seja, a variável conteúdos vai receber. Para eu pegar essas divs, eu utilizo o comando document também, .get elements by, e agora a gente percebe que essas 3 divs aqui, elas têm uma coisa em comum, que é o nome da classe que elas estão usando. Então assim, eu vou conseguir pegar as 3 utilizando o nome da classe delas. Então aqui eu vou utilizar o comando get elements by class name, e aqui eu coloco o nome dessa classe, que é conteúdo, e no final do comando, ponto e vírgula. Então aqui eu criei uma lista e dentro dela eu coloquei todos os elementos do meu documento que contém a classe conteúdo, ou seja, agora eu tenho dentro de uma lista essas 3 divs aqui, e através dessa lista eu posso alterar a propriedade de cada uma das divs. Então agora eu tenho que percorrer essa lista, indo de elemento em elemento, para deixar todos os elementos dessa lista com a propriedade display igual a none, que é o comando para esconder essas divs. Para percorrer essa lista, nós vamos utilizar o comando de repetição chamado for. Então aqui eu vou escrever for, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Aqui dentro dos parênteses, a gente vai colocar as regras para essa repetição. Primeiro, eu vou criar uma variável que vai contar quantas vezes já aconteceu a repetição. Então aqui eu utilizo o comando var para criar uma variável e vou chamar ela de i. Por padrão, ela vai começar com 0, então eu coloco i igual a 0. Agora eu coloco ponto e vírgula e aqui eu coloco a condição de parada. Eu quero que ele fique repetindo enquanto essa variável i, que é o contador, for menor que o tamanho da minha lista. Então aqui, para eu saber o tamanho dessa lista, eu coloco o nome dela, ponto len. Assim eu tenho o tamanho da lista. Nesse exemplo, ela vai ter 3. Então, eu criei uma variável i que começa de 0. Enquanto essa variável i for menor que 3, eu quero que ela vá contando de 1 em 1. Então aqui eu coloco novamente ponto e vírgula, coloco i, mais. Então esse daqui vai dizer que essa variável i, a cada repetição, ela vai aumentar 1. Ela vai começar de 0, vai executar o que eu escrevi aqui dentro e vai aumentar para 1. Vai executar o que eu tenho aqui dentro, vai aumentar para 2 e vai fazer isso enquanto ela for menor que o tamanho da lista, que nesse exemplo é 3. Por enquanto, eu vou só fazer ele exibir uma mensagem no log para a gente ver o que está acontecendo. Então eu vou colocar console.log, entre parênteses, eu vou fazer ele imprimir a variável i. Aí a gente vai ver o que está acontecendo aqui dentro desse for. Vou voltar aqui, vou atualizar,
eu vou fazer ele exibir o console do navegador pressionando a tecla F12. Então aqui a gente já tem o console. Primeiro eu vou limpar ele ficando nessa lixeira, então ele está vazio. Agora quando eu clicar numa dessas tabs, perceba que ele imprimiu aqui 0, 1, 2. Isso significa que ele percorreu esse for aqui 3 vezes. Na primeira vez, o i estava com o valor 0. Ele imprimiu aqui o i com o valor 0. Na segunda vez, ele aumentou 1 e imprimiu o i que já valia o número 1. E na terceira vez, ele aumentou o i mais uma vez e agora o i passou a valer o número 2. E ele imprimiu aqui também. Se a gente vem aqui na opção de Debugger, a gente consegue ver passo a passo o que está acontecendo no nosso código. Para isso, primeiro eu tenho que achar onde está o meu arquivo. Eu vou vir aqui em File, abrir essa pastinha e está aqui meu arquivo HTML, tabs HTML. Aqui a gente consegue ver o nosso código e aqui está a nossa função. Eu vou colocar um breakpoint aqui porque eu quero que ele pare aqui para eu ver passo a passo o que está acontecendo. Então eu clico aqui, ele coloca essa setinha. Agora quando eu clicar em uma tab, ele chamou essa função e parou aqui. Vou aumentar um pouco. E aqui a gente consegue ver que o i ainda está indefinido. Pressionando a tecla F10, ele vai para o próximo passo. Agora a gente pode ver que o i está contendo o valor 0. Aqui no tamanho da lista de conteúdos, a gente pode ver que ela tem 3, ou seja, dentro dela tem as 3 divs que tem a classe conteúdo. Pressionando F10 ele vai para o próximo passo. Ele já entrou aqui e ele vai imprimir o valor do i, que é 0. Pressionando F10, agora o i passa a valer 1. Pressionando F10, ele então vai imprimir o número 1 e agora vai para o próximo passo. O i agora vale 2 e ele vai imprimir o i que tem o número 2. Agora eu vou pressionar F8 para ele continuar o método. Então ali a gente pode perceber que a nossa lista já contém as 3 divs e o for já está percorrendo ela e imprimindo o index de acordo com as repetições. Agora, sabendo que esse i começa de 0 e vai até o número 2, a gente já tem uma forma de pegar cada elemento dessa lista de conteúdos e alterar a propriedade de display desse elemento. Para isso, eu utilizo o seguinte comando. Eu vou pegar aqui a lista de conteúdos, entre colchetes, eu vou passar a variável i. Quando o i vale 0, é como se eu tivesse pegado o primeiro elemento dessa lista. Tendo esse elemento, eu posso alterar a propriedade style dele, e no style eu vou alterar a propriedade display. Ela vai receber o valor none. Assim, na primeira vez que ele passar por aqui, o i vai estar com o valor 0. Ou seja, eu vou pegar o primeiro elemento dessa lista, passando aqui por parâmetro o 0, e alterar a propriedade display desse elemento. Na segunda vez que ele passar por aqui, o i já vai estar valendo 1. Ou seja, então eu vou pegar o segundo elemento dessa lista e alterar a propriedade display para none. Na terceira e última vez que ele passar por aqui, o i vai estar valendo o número 2. Então eu vou pegar o terceiro elemento dessa lista e alterar a propriedade display dele. Só para você entender melhor, na lista a gente começa a contar de 0, ou seja, o primeiro elemento dessa lista é o elemento com o índice 0, o segundo é o elemento com o índice 1 e o terceiro o elemento com o índice 2. Vou voltar aqui e atualizar. Agora quando eu clico em CSS, ele exibe o conteúdo do CSS. Quando eu clico em JavaScript, ele exibe o conteúdo do JavaScript e perceba que ele fechou o conteúdo das tabs que eu tinha aberto anteriormente. E clicando aqui em HTML, ele exibe então o conteúdo da tab HTML. Agora eu vou debugar de novo esse código para você ver passo a passo o que está acontecendo. Então aqui ele já está com breakpoint naquele for que a gente criou. E agora eu vou clicar aqui na tab CSS. Aqui no for, eu vou dar um F10 para ele ir para o próximo passo. Agora o i vale 0. Ele vai executar aqui o comando com o i valendo 0. Se eu trazer o mouse em cima da variável conteúdos, a gente percebe que o índice 0, que é esse daqui, é a div chamada HTML. Então, ele vai pegar essa div HTML, que é a do índice 0, e vai alterar a propriedade de display dela. Perceba que a HTML está aberta. Quando eu dou um F10, ele acabou de esconder o conteúdo dela. Agora o for vai para o segundo passo. Agora o i está valendo 1. Se eu vim aqui na minha lista de conteúdos, o índice 1 é a div CSS. Ele vai alterar a propriedade de display dela para none. Ela já não está sendo exibida, mas não tem problema. Ele vai garantir que ela seja escondida. Agora o i está valendo 2.
Então ele vai pegar o elemento 2 dessa lista, que é a div chamada JavaScript, e vai alterar o display dela para none. Agora ele terminou o for, porque ele já chegou no limite. Aqui eu disse que enquanto o i for menor que 3, que é o tamanho dessa lista, e ele vai para o último passo, que é exibir o conteúdo da div que eu passei por parâmetro, que nesse caso é a div chamada CSS, porque eu tinha clicado na tab CSS. Aqui eu vou clicar em F8 para ele continuar. Então ele exibiu aqui o conteúdo da div CSS. Agora o nosso próximo passo é fazer com que a tab clicada fique com a classe ativo, que é a classe que a gente aplicou na tab HTML. Ou seja, quando eu clico em JavaScript, ele tem que ficar com a cor azul e com o fundo da tab em branco. E as outras devem ficar com a cor do texto preta e com o fundo cinza. Para fazer isso, eu vou vir aqui na função abrir tab e vou fazer passar mais um parâmetro para essa função, que seria, nesse caso, a tab que foi clicada. Só que eu vou fazer de um jeito um pouco diferente. Então antes do parâmetro idTab, eu vou fazer essa função receber um novo parâmetro chamado event. Para separar aqui, eu coloco vírgula, indicando que a gente vai receber então dois parâmetros agora. E aqui na chamada da função, eu também passo esse event. Então aqui eu escrevo event, vírgula, o id da tab, que é o segundo parâmetro que ele está esperando. E faço isso para as outras tabs também. Esse event que a gente está passando por parâmetro, ele é criado automaticamente assim que um evento do HTML é disparado. E dentro desse event, a gente tem várias informações. E uma dessas informações é o elemento que disparou esse evento, ou seja, o botão que disparou o evento. Tendo a informação de qual botão disparou esse evento, a gente vai poder alterar as propriedades dele. Então vou vir aqui na função, aqui no final dela, eu vou pegar então esse event que eu recebi por parâmetro e vou pegar dele a propriedade currentTarget. Usando esse comando, eu estou pegando o elemento que disparou esse evento e eu quero alterar a classe dele. Então eu coloco className igual, o nome da classe é classe ativo. Relembrando que essa classe ativo a gente definiu aqui no CSS. Ela tem a cor de fundo branco e a cor do texto aquele azul. Por padrão, a gente deixou a tab HTML com essa classe aqui, a classe ativo. Mas eu vou tirar dela e a classe ativo vai só ser aplicada na tab que eu clicar em cima. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba então que não tem nenhuma tab ativa. Quando eu clico na tab CSS, por exemplo, então através desse comando ele pegou o elemento que disparou o evento e alterou o nome da classe dele para ativo. Se eu clicar aqui em JavaScript, perceba que ele também ficou ativo. Se eu clicar em HTML, ele também ficou ativo. Mas ocorreu o mesmo problema que tinha acontecido com as nossas divs. Ele alterou a classe da tab que eu cliquei, mas não voltou ao normal as tabs onde eu tinha clicado antes. Para fazer isso, eu vou só apagar essa linha aqui para ficar um pouco mais organizado. Agora eu vou vir aqui embaixo e adicionar mais uma lista. Então eu vou criar uma variável chamada tabs. Dentro dessa lista, eu vou pegar então do meu document getElements by className. E aqui eu tenho que passar o nome da classe. Para a gente poder fazer isso daqui, eu vou criar então uma classe e vou aplicar essa mesma classe para as três tabs que eu tenho. Então eu vou vir aqui na primeira, vou escrever class, o nome da classe vai ser tab-button. E eu vou aplicar essa mesma classe para as outras duas tabs. Pronto. Então agora, utilizando esse nome de classe, eu posso vir aqui e carregar essa minha lista de tabs através do comando getElements by className. Tendo essa lista, agora eu preciso percorrer ela. Então eu vou aproveitar esse for que eu criei antes, vou copiar ele e colar aqui. Aqui eu já crio a variável i, que vai começar de 0. Agora eu quero que ela percorra a lista de tabs. Então no lugar de conteúdos, eu vou colocar tabs aqui também. Então com esse comando, ele já está percorrendo cada elemento dessa lista de tabs e eu quero alterar o nome da classe. Então eu coloco className. E o que eu quero fazer? Eu quero apenas tirar a classe ativo. Então para isso, eu vou pegar o nome da classe que ela já tem. Então eu utilizo esse mesmo comando, vou colar aqui
Então, o nome da classe vai ser o nome da classe que ela já tem, ponto replace. Esse comando replace serve para a gente substituir um valor pelo outro. Então aqui eu abro parênteses e passo os seguintes parâmetros. Primeiro é o conteúdo que eu quero substituir. Eu quero substituir a classe ativo por nada. Assim, eu estou apenas retirando a classe ativo dessa minha class name. Se eu voltar aqui e atualizar, agora eu vou abrir o console novamente para a gente poder debugar. Então ele já traz aqui o arquivo aberto. E agora eu quero debugar esse segundo for, que é o for que percorre as tabs. Vou clicar aqui em CSS. A primeira coisa que ele faz é carregar a lista das tabs. Então aqui ele conseguiu carregar as 3 tabs. E agora o i então começa de 0. Aqui eu vou pegar o elemento no índice 0, que é essa tab aqui, a tab do HTML. Aqui na class name desse elemento está tab button. O que eu estou fazendo aqui é pegar essa class tab button e onde está escrito ativo, escrever nada. Como não está escrito ativo nessa classe, ele não vai fazer nada na tab HTML. Vou dar um F10, ele vai para o próximo passo. Agora o i vale 1, então é a tab de CSS. A class name dela é tab button, então ele vai tentar procurar a palavra ativo dentro dessa class name, não vai encontrar, então não vai fazer nada. E para a próxima tab, agora o i vale 2, a tab 2 é a tab do JavaScript, a class name dela também é tab button, então ele não tem a palavra ativo para ele substituir por nada, então ele não vai fazer nada também. Continuando aqui, ele vai exibir o conteúdo da div com o id CSS e vai deixar a class name, que antes era tab button, sendo ativo. Agora eu vou clicar aqui em F8 para ele continuar. Perceba que essa tab ficou com a classe ativo e o conteúdo dela foi exibido. Agora eu vou clicar em HTML. Debugando aqui novamente, ele vai carregar a lista e perceba que aqui já ocorreu um problema, porque dentro dessa nossa lista a gente tem apenas 2 itens e antes a gente tinha os 3, que eram HTML, CSS e o JavaScript. Isso aconteceu porque a gente alterou o nome da classe da tab CSS quando passou por esse comando aqui. Então aqui eu não posso alterar o nome da classe, eu tenho que apenas adicionar a classe ativo ao nome da classe que já tem. Para isso eu vou vir aqui e apenas adicionar o sinal de mais. Ou seja, ele vai pegar o nome da classe que já tem, por padrão ele vem com a tab button, e ele vai adicionar a classe ativo. Aqui também tem um problema porque a gente precisa deixar um espaço, senão ele vai escrever ativo colado aqui com o nome da classe tab button. Então preciso ali deixar um espaço para ele separar as classes. Voltando aqui e atualizando, quando eu clico em CSS, então ele deixou a CSS ativo e exibiu o conteúdo, o HTML também e o JavaScript também. Agora está tudo funcionando. Aqui tem mais um detalhe que eu vou mostrar para vocês como que corrige, é que quando a gente abre esse documento, se eu atualizar aqui a tela, perceba que por padrão as 3 tabs vêm fechadas. Eu quero que uma venha aberta por padrão. Para isso eu vou vir aqui e eu quero que nesse exemplo a tab HTML venha aberta por padrão. Então eu vou colocar um ID nela. Eu vou chamar ela de tab padrão. E aqui no JavaScript, eu vou fazer com que o JavaScript clique aqui na tab HTML. Aí vai ser como se eu mesmo tivesse clicado na tab HTML. Para isso, eu vou vir aqui no JavaScript. Antes mesmo da função, eu vou colocar um comando que vai clicar naquela tab para mim. Para isso, eu pego aqui do documento, document.get element by id, por parâmetro aqui eu passo o id do elemento, é esse id aqui, tab padrão, e eu quero que ele clique nele para mim, então eu utilizo o comando click, abre e fecha parênteses, coloco ponto e vírgula. Assim, quando o meu documento for carregado e ele começar a carregar o JavaScript, ele vai pegar o elemento com o id tab padrão e vai clicar. Então é como se eu tivesse vindo aqui e clicado na minha tab HTML. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele fez exatamente isso. Quando ele termina de carregar aqui o documento, ele executa o clique na tab HTML.
E assim a gente conclui a aula de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Hoje a gente viu bastante coisa de JavaScript. Se você gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E até a próxima!